Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e o tema da nossa aula de hoje é situação-problema que envolva função do segundo grau. Mas para isso nós vamos retomar alguns conceitos ou alguns conhecimentos acerca da função do segundo grau. Então acompanhe comigo aí o nosso material. De modo geral, dados dois conjuntos A e B e em relação a f de A e B, dizemos que f é uma aplicação ou função de A em B se somente se, para todo e pertencente a A, existe um único y pertencente a B, de modo que nós teremos um par ordenado xy pertencente à função. Ou seja, gente, essa definição é de função, né? Então, nós percebemos aí que nós vamos ter, para cada elemento do conjunto A, né, um correspondente, ou na imagem, do conjunto B. Tudo bem? E aí nós temos a generalização da função do segundo grau, que é uma f de x, que é igual a y, que é igual a ax ao quadrado, mais bx, mais c. Sendo que esse a ele tem que ser diferente de zero, e o x tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Para nosso estudo de hoje, nós vamos abordar um pouco também acerca da forma fatorada da função do segundo grau, onde nós temos uma f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Onde o meu x1 e o x2 são raízes ou zero da equação, ou da função, propriamente dita. Tudo bem? E aí nós percebemos no gráfico ao lado, onde está sendo mostrado a vocês, que nós temos alguns pontos que são importantes para o estudo da função do segundo grau, como, por exemplo, as raízes e os zeros da equação. Que aí você vai perceber isso no eixo x, onde nós temos x1 e o x2. Então, aí, onde o gráfico intercepta o plano cartesiano, é onde nós temos as raízes da função, ou da equação do segundo grau. Tudo bem? Um outro ponto importante é o ponto C do gráfico, onde você percebe, a partir da equação do segundo grau, lá no termo C, e aí ele vai determinar aonde o gráfico vai passar no eixo do y. Tudo bem, gente, até aqui? E aí nós temos também mais um ponto que é importante para nós estudarmos hoje, que é sobre o vértice da parábola, né? E aí nós temos dois endereços muito importantes para ser estudado, que é o x-vértice e o y-vértice. Tudo bem? Então, olha só, as raízes x1 e x2, em relação ao estudo das raízes x1 e x2, nós podemos tirar algumas determinações. Primeira, quando nós tivermos uma equação completa, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes x1 e x2, né? Então, vocês percebem que a fórmula de Bhaskara é dada pelo x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do determinante, dividido por 2a, né? E esse discriminante é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, esse estudo você já fez em aulas anteriores, tudo bem? Um outro ponto importante é em relação às equações incompletas, que aí nós podemos resolvê-las de duas formas, que é através quando ela tem o termo C faltando na equação, né? E aí você pode obter o x1, que vai ser sempre igual a zero, e o x2, que será resultado do quociente entre o menos b sobre a. Nós temos também outra forma de tirar as raízes de uma equação, quando tivermos a falta do termo b da equação, tudo bem? E aí nós temos um exemplo aí, quando tivermos ax ao quadrado menos c igual a zero, o nosso x, ou as nossas raízes, ela será igual a raiz quadrada de c sobre a.
E aí nós obteremos as raízes dessas equações. Tudo bem? Um outro estudo importante é em relação a raízes da função e a concavidade. E aí é perceptível, quando você observa o gráfico, como ele se comporta, por exemplo, quando nós temos discriminante maior que zero, né? E quando o meu termo A ele é maior que zero e menor que zero. Então vocês percebam que esse estudo já foi feito também em aulas anteriores, que a gente está retomando hoje para a gente perceber as características de uma parábola. Tudo bem? De igual forma, quando nós tivermos o discriminante igual a zero, você percebe que ele tem dois tipos de gráfico. Um quando o A é maior que zero e o outro quando o gráfico é o A menor que zero. De igual modo, quando o meu discriminante for menor que zero. E aí nós percebemos que o gráfico ele não vai tocar no eixo do x. Essa é a característica. E aí nós temos a situação quando A é maior que zero e quando A é menor que zero. Tudo bem? O A, pessoal, ele vai determinar se a concavidade dessa parábola está para cima ou para baixo. Ou seja, quando o meu A for maior que zero, a característica que nós teremos do gráfico é concavidade para cima. E quando o A for menor que zero, concavidade para baixo. Tudo bem? Vamos lá exercitando para a gente ver na prática como funcionam os conceitos estudados até esse momento. Então vamos à primeira atividade. A trajetória de um projétil lançado por um canhão em um local plano e horizontal é dado por parte do gráfico da função, cuja lei é y igual a menos x ao quadrado dividido para 32, mais 8 dividido para x dividido para 8, desculpa. Se x representa a distância horizontal do projétil em relação ao canhão e y a distância vertical do projétil em relação ao canhão, determine a que distância do canhão o projétil caiu, considerando que x e y são distâncias dadas em quilômetros. Então observe esse dado aí, tá? Então vamos à resolução dessa situação problema. Então observe a resolução que nós vamos primeiro, como nós temos uma função dada com um denominador, então você terá que igualar esses denominadores tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, né? E aí você percebe que ao fazer esse cálculo utilizando o MMC, você terá 32 em ambos os denominadores. E aí quando você elimina esses denominadores, você terá a parte da equação já simplificada. E aí nós teremos y igual a menos x ao quadrado mais 4x. E aí percebo que ela se difere lá da função inicial, onde nós tínhamos o denominador. Tudo bem até aqui? E aí quando você obtiver a função já simplificada, nós podemos observar que ela tem um termo que está faltando. Nesse caso, é o termo C, né? Então, como está faltando um termo, nós temos alguns artifícios que nós podemos utilizar para não utilizar aquela fórmula de Bhaskara. Então, nesse caso, como está faltando o termo C da função, então nós podemos utilizar por evidência, né? E aí nós vamos utilizar a estratégia de colocar o x em evidência e depois dividir esse x pelo polinômio anterior, que é menos x ao quadrado mais 4x igual a zero. Daí, gente, nós vamos ficar com a seguinte sentença da equação. X vezes menos x mais 4 igual a zero. Daí, nós já podemos tirar a nossa solução, ou as raízes dessa equação, onde nós temos no x' igual a zero, né? E aí nós vamos resolver e equalizar essa equação, igualar a zero, onde ela ficará menos x duas linhas mais 4 igual a zero. E aí, resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos um valor de x duas linhas igual a 4. Isso implica dizer que nós temos duas soluções, o 0 e o 4. Daí, gente, a gente já podemos tirar a resolução dessa situação problema.
Então, a situação, problema, se dará como resposta da seguinte maneira: a que distância do canhão até o projétil caiu foi de 4 km. Do ponto inicial ao ponto final, onde ele caiu, a distância medida foi 4 km. Tudo bem, gente? Então percebam a importância de conhecer aqueles pontos importantes do estudo da função do segundo grau. E aí você pode aplicar todos os seus conhecimentos em relação à função do segundo grau para resolver qualquer situação advinda da característica da função quadrática. Gente, a nossa aula está finalizando. Eu vou pedir a vocês que consultem a nossa plataforma Eduque, né? Façam as atividades que estão sendo propostas a vocês lá. Tire suas dúvidas, revendo essa aula mais uma vez, ou procure a ajuda do seu professor, a orientação do seu professor, e bons estudos e até a próxima.